e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem proveniente da mente de homens corruptíveis, tais como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou às apetites de indícios, das concupiscências de seus corações, para desonrar os seus corpos entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, de quem são todas as bênçãos eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à natureza. E da mesma forma, também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensual lascívia uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa que foi o seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, o mesmo Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, infrutuosa, para fazerem coisas inconvenientes, estando cheios de toda injustiça, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, maus pensamentos, sendo murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, altivos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos que o geraram, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ora, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus, que declara: dignos de morte se tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. Curva sua cabeça hoje. Amantíssimo Deus e soberano Pai, no nome de Jesus, aqui diante da tua presença estamos, a tua palavra já foi lida nessa noite. Pai querido, eu quero glorificar o Senhor por essa infinita e poderosa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai querido, meu pedido é que neste momento o Senhor abra os corações dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, ouvir e compreender a tua palavra nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, podemos assentar. Nós podemos dizer que nós estamos na conclusão do capítulo 1 de Romanos. Depois de tudo aquilo que nós já temos observado no capítulo 1 de Romanos, agora nós vamos ver do versículo 23 até o versículo de número 32, nós estaremos observando, falando sobre juízo de Deus. E aqui nós vamos ver três tipos de juízo de Deus, de formas de entrega. Como assim? No versículo de número 23 até o versículo de número 25, você vai ver o juízo de Deus quando ele entrega aos apetites de indícios. No versículo de número 26 e o versículo de número 27, você vai ver Deus aplicando um novo juízo, entregando novamente, mas dessa vez ele está entregando as paixões infames. E no versículo de número 28 até o versículo de número 32, nós estaremos vendo um novo juízo, uma nova entrega, e dessa vez Deus entregando a disposição mental reprovável
Deus. Se não é o Deus verdadeiro, ele sempre colocará um Deus diante. Por isso que nós estamos aqui e precisamos a cada dia glorificar, não a Deus, mas nós glorificamos ao único e verdadeiro Deus. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que tudo pode, que nunca foi derrotado, que nunca perdeu a batalha, o Deus que não precisa pedir autorização de ninguém para fazer nada. Isaías vai dizer que quando ele quer fazer, ele vai e faz. O poder do nosso Deus, você já parou para pensar o tamanho do nosso Deus? O tamanho, qual é o tamanho do seu Deus, Deus? Tem tamanho, imenso. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. A Bíblia vai nos dar algumas amostras do tamanho do nosso Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é, não será, Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira de Deus. Ele não será, Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. E é globo, não é no plano da terra. Porque agora eu estou inventando um negócio aí que a terra é plana. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira do seu Deus. Outro texto vai dizer que toda a terra é tapete para os seus pés. Olha o tamanho do pé de Deus. Mas sabe o que alegra o meu coração? O que alegra o meu coração, missionário Evânia, é porque um Deus tão grande, ele se diminuiu e coube dentro do ventre de Maria. E se ele coube dentro do ventre de Maria, pode olhar que ele cai dentro do teu coração também. Ele cai dentro do meu, ele cai dentro do teu coração. Mas observe, os homens, eles estão a ser controlados pelos apetites, pelas imundícies, pelas concupiscências dos seus corações vazios, longe de Deus. Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele não anda como o homem anda. Ele não agora está sendo controlado pela carne, mas agora ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito diz vai, ele vai. O Espírito diz fica, ele fica. O Espírito diz caminha, ele caminha. O Espírito diz senta, ele senta. O Espírito diz fala, ele fala. O Espírito diz se cala, ele se cala. Porque já não vive ele, mas agora Cristo vive em sua vida. Não é carne, mas quem comanda o homem, cheio do Espírito Santo de Deus. O mundo aí fora
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que comerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, podem até dizer que pode, mas a Bíblia continua dizendo que não. Podem até fazer uma lei e dizer agora está autorizado, mas a Bíblia continua dizendo que é pecado, foi pecado no início, é pecado hoje, será pecado amanhã, será pecado até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, e a igreja continua seguindo as orientações da palavra de Deus. A Bíblia é a regra de fé e conduta do povo de Deus. E a Bíblia está dizendo que o adultério, a fornicação, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, porque agora virou moda. Essa semana recebemos para todo lado as mensagens que um grupo satânico, não sei aonde, lá na outra América, fazendo os seus rituais, fazendo o seu culto. Irmãos, o diabo continua com as suas mesmas ideias e pensamentos. E o mesmo Deus que venceu ele no passado continua a vencer ele através da sua igreja. Eu vi um lugar de vídeo essa semana que a abertura lá do culto deles, né, eles queimaram a Bíblia. Irmãos, você lembra quando a arca foi levada presa? Eles levaram a arca presa achando que estava prendendo Jeová. Continua a mesma coisa, rasgando a Bíblia, achando que isso vai atingir a Deus. Pode rasgar quantas Bíblias quiser, o meu Deus está sentado sobre o nome, sobre o trono, nada pode atingir, nada pode tocar, porque ele tem o governo de todas as coisas nas suas mãos. Cuidado, porque o inimigo ele vai tentar colocar essas coisas, inimizades, porfias, emulações, iras, dissensões, heresias. O inimigo ele vai tentar fazer com que você seja dominado sobre essas coisas. Mas quando o inimigo te tentar, você vai dizer: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Eu não posso te adorar, porque eu já tenho dono, eu já tenho Deus que cuida de mim, eu já tenho Deus que está cuidando de mim em toda a minha vida. Olha o versículo de número 25 de Romanos, capítulo 1. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, de quem são todas as bênçãos, eternamente. Amém. Irmãos, o objetivo do inimigo é trocar a verdade pela mentira. O objetivo do inimigo sempre foi e sempre será trocar tudo que for verdade e colocar
porque Ele quer deixar o caminho livre para a libertinagem, para a censura, para oferecer publicamente culto à carne. Mas aqui está uma igreja que ela não é chamada de protestante à toa, ela é chamada de protestante porque ela está aqui como dispenseiro de Deus sobre a face dessa terra, e ela vai para os joelhos, ela vai clamar, ela vai pedir ao Senhor, o Senhor vai repreender, o Senhor vai colocar por terra todo mal que sobrevém à igreja do Senhor. Quer mudar? O que era verdade agora é mentira. O que era certo agora é errado. E o que era errado agora passou a ser certo. Mas a entrega para quem segue isso é entrega às paixões infames. Quando o homem ele não reconhece a lei de Deus, quando o homem não glorifica a Deus, quando o homem não glorifica o seu Criador, sendo assim ingrato, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ele é entregue aos seus deleites. E aqui Paulo ele está trazendo uma revelação, dizendo que Deus entrega as paixões. Aqui Paulo está dizendo que essas paixões infames, eu não estou dizendo aqui que Deus não ame a essas pessoas, porque todas elas que se arrependem, têm um encontro com Deus, o Senhor resgata, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Mas essas pessoas que não querem voltar-se para o seu Criador, elas são entregas às paixões infames. E é por isso que nós estamos vendo o mundo caminhando da forma que está caminhando. Está difícil de você andar na rua. Muitas vezes você tem que andar na rua e tampar os olhos para não ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o meu Deus, o teu Deus, ele não está atento à história. O meu Deus, o teu Deus não é como o relojoeiro que fez o relógio, colocou ele na parede e deixou esquecido lá. Não, o meu Deus, o teu Deus, ele está vendo tudo isso, e no momento certo ele se levantará do seu trono e vai tocar a trombeta, e irá tirar a sua igreja deste mundo podre, e irá tirar a igreja deste mundo falido, e nós estaremos para sempre com ele, no lugar de glória, no lugar de louvor e adoração. Tem alguém que ainda está esperando isso? O apóstolo, ele chega a se surpreender
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexual lascívia, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa que pune o seu erro. Assim como o que eles estão fazendo é algo real, a punição também é algo real. Não há como desassociar o castigo que nós estamos vendo aqui. Todos os anos o governo gasta rios e rios de dinheiro com a saúde, exatamente ligado a esses problemas de relação sexuais transmissivos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de Jesus, ela permanece pura, ela permanece purificada, ela permanece em santidade, ela permanece se guardando para aquele grande dia de poder encontrar com o Senhor Jesus. O mundo ele pode ir de mal a pior, o mundo ele vai de decadência a decadência, mas a igreja de Jesus, ela está aguardando o dia do Senhor e irá buscar. Aleluia. Observe que Paulo ele vai falar sobre essa mudança na natureza que nós estamos vendo hoje com muita frequência, com uma defesa, né? Já tem até algumas igrejas que já estão defendendo isso, né? Algumas pessoas que se dizem servos de Deus, defendendo a essas coisas, a essas inclusões. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz: vinde como estais, mas em nenhum lugar a Bíblia diz: permaneça como estais. Você vem do jeito que você está, mas chega aqui, o Espírito Santo de Deus te transforma, o Espírito Santo de Deus te limpa, o Espírito Santo de Deus te santifica, o Espírito Santo de Deus te prepara para ouvir a trombeta tocar e você se encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, o mesmo Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, infrutuosa, para fazerem coisas inconvenientes. Aqui nós estamos diante da terceira entrega, do terceiro artigo, que produz nessas pessoas uma disposição mental reprovável, um modo de se viver reprovável, um modo de se viver totalmente distante das santas Escrituras. E muitas vezes querem dizer que isso é apenas uma cultura. Isso é cultura no Brasil, isso é cultura da população, isso é a cultura, é a nova cultura. Nós temos que se adaptar à nova cultura. Eu sigo alguma cultura e essa cultura ela não mudou e ela não vai mudar. Essa cultura está na Bíblia Sagrada, é ela que está estipulando a cultura do cristão. E a cultura do cristão não é deste mundo, a cultura do cristão é a cultura da Nova Jerusalém Celeste, é a cultura que nós precisamos seguir. Pastor, mas por que eu conheço a cultura de lá? Eu não conheço a cultura de lá. Tem 66 livros para você ler, para você conhecer a cultura de lá. Talvez você não, né? De Gênesis a Apocalipse, 66 livros que falam detalhadamente a cultura do céu. Vai dizer quem vai entrar, quem não vai entrar, como eu preciso estar para poder me encontrar com o Senhor. É a cultura do reino de Deus que precisa correr na nossa vida. Olha o versículo 29. Estamos
homicídio, contenda, engano e maus pensamentos. Irmãos, analisando rapidamente cada um deles, cheio de injustiça. Olha bem para você entender o que eu quero dizer para você nessa noite. Embora, na maioria das vezes, se você for justo, você vai receber em troca a injustiça. Mas a injustiça não é para a nossa fé cristã. Porque às vezes a pessoa fala, pastor, eu acho com justiça, mas tu age com justiça comigo. Ei, continue perseverando, agindo na justiça, porque quando você age na justiça, talvez aqui alguém pode agir com injustiça com você, mas aquele que está lá sentado no trono, que é justo juiz, ele está olhando para você, está contemplando que você está seguindo aquilo que ele ensinou. A palavra grega adikia, essa palavra significa roubar tanto aos homens como a Deus os seus direitos. Isso é injustiça. Inclusive roubar a glória que é somente de Deus. Nós precisamos a cada dia aprender com João Batista. João Batista não teve profeta como ele, mas ele dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe por que você tem esse dom? Sabe por que você tem isso tão lindo que Deus te deu? É para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, através do teu louvor, através da tua adoração, através da palavra que ele colocou no teu coração. É para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo na nossa vida. Mas também fala isso sobre perversidade ou maldade. E esse sentimento de superioridade, indiferença, que faz com que o homem se torne perverso, faz com que o homem se torne mau. E principalmente quando este homem, ele não somente se corrompe, mas ele se une a outros poderes e se utiliza desses poderes para poder trazer a injustiça para o mundo. Por isso, Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: não importa se estão fazendo leis, não importa se estão preparando, não importa o que estão fazendo lá, sabe o que importa? É que Deus, ele é justo e ele está contemplando os maus e os bons. E no dia do juízo final, no dia que eu e você nos encontrarmos com o Senhor, nós seremos galardoados pela justiça e eles serão galardoados pela sua justiça. Cobiça, avareza, o único vício do velho homem que permanece jovem é a cobiça. É a cobiça. Cobiçar aquilo que não é seu. Irmãos, ainda que você não tenha tudo o que você gostaria, mas seja grato por tudo aquilo que você tem. Porque às vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus nos deu para prestarmos tudo para aquilo que nós queríamos ter. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se ele ainda não te deu, ou ainda não é o momento, ou é porque você não está preparado ainda. Não cobice as coisas dos outros. Já viu aquelas pessoas que chegam num carro novo,
precisamos entender que aquilo que é meu, ninguém pode tirar, e aquilo que é teu, ninguém pode tirar. Porque muitas vezes aquilo que é bênção na minha vida na sua vai ser maldição. Porque talvez você não está preparado para aquilo. Porque a gente só vê os bons, a gente olha para a vida da pessoa e fala: porra, carrão, trabalho bom, ganha tanto de dinheiro, sabe até com a vida. Fala até com a vida, ganha tanto. Um dia eu vou chegar na posição dessa. Só está vendo os bons. Quer que a gente conte os bons que ele passou para chegar lá? Então, cuidado. Cuidado. Mas aí, ele também vai falar sobre maldade. A maldade. E a palavra grega para maldade aqui é kakia. E ela descreve um homem desprovido de todo bem. Trata-se do homem que ele tem inclinação para a covardia, para o mal. O espírito de carinho quer matar. Deus, se tem uma coisa que não falha, é a justiça de Deus nas nossas vidas. Deixa falar quem quiser, deixa se levantar quem quiser, deixa falar no tanto que quiser. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o profundo e o escondido, e cada um prestará conta das suas palavras no dia da vinda do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar. A palavra pronto aqui é a mesma palavra usada para táxi. Você já ligou para mim de um táxi e falou assim: ei, eu queria um táxi, a pessoa está aqui umas 2 horas e meia, o táxi chega. Você quer? Nenhuma você quer. Porque táxi é sinônimo de agilidade, coisa rápida. Então seja rápido, seja pronto para ouvir. Mas seja tardio para falar. A palavra tardio aqui é a mesma palavra usada para retardado. Seja pronto para ouvir e retardado para falar. Pense bem, repense antes de falar, porque a palavra depois de dita, ela não volta mais. E ela vai continuar. Falei sobre cheio de inveja. Cheio de inveja. E aí nós podemos ver que muitas vezes as pessoas, elas têm a dificuldade de glorificar a Deus por aquilo que Deus faz na vida dele. É interessante porque a Bíblia, ela vai nos ensinar que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas infelizmente muitas pessoas fizeram uma inversão de valores. Elas se alegram com os que choram e choram com os que se alegram. Elas choram com os que se alegram porque gostam de ver a derrota do irmão. E ela se alegra com os que choram porque gosta de ver a derrota do irmão. E chora com os que se alegram porque não quer ver a vitória do irmão. Mas aqui
estamos reunidos nesta noite. Nós estamos aqui no meio de um povo lavado e reunido no sangue de Jesus, que os testemunhos que os irmãos contam, ele alegra o meu coração, ele alimenta a minha fé. E eu digo: se o meu irmão venceu, amanhã eu vou vencer também. Se o meu irmão está passando por isso e ele foi vitorioso, eu sei que eu vitorioso também. Observe, também ele vai falar sobre os cheios de homicídios. E é interessante, porque quando se fala de homicídio, a gente já fala assim: graças a Deus, eu nunca matei ninguém. Não é verdade? Mas só que, se você olhar para a Bíblia Sagrada, em 1 João 3,15, você vai ver dizendo assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente. Ou seja, se você não tem ódio no seu coração por qualquer pessoa que seja, diante de Deus, você não é um assassino. Você é homicida. E se você arrepender, será condenado como homicida. Por isso, cuidado você que muitas vezes nutre no seu coração rancores, falta de perdão, pensando que você está fazendo mal para aquela pessoa, você está fazendo mal para você mesmo. Porque quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa para onde você vai. Vou para cá, mas não vou passear. Chega lá e fala, mas não, a pessoa vai junto com você, na sua mente. Aí você deita lá para descansar e na cabeça está lá: a pessoa falou isso de mim, a pessoa falou aquilo, a pessoa se levantou. Você não consegue descansar. Só existe uma forma de você libertar a tua alma dessa opressão: é você levantar a sua mão e dizer: Deus, eu libero perdão nessa noite. Eu perdoo meu irmão, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pastor, eu perdoo minha igreja. Seja para quem você precisa perdoar, perdoe nessa noite, para que você possa alcançar a dádiva do Senhor na sua vida. Aleluia. A gente finalizar. 30. Sendo murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, altivos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos que o geraram. Irmãos, se fôssemos falar sobre cada um deles, não haveria tempo. Mas todos nós sabemos o perigo que existe na língua do murmurador. Aquele que só vê a sua vida rodeada por demônio, só vê sua vida rodeada por problema. Qualquer coisa que acontece, deve ter feito uma curva para mim, só pode. O diabo está se levantando contra mim, só pode. O diabo está tentando me derrubar, só pode. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que são guardados no esconderijo do Altíssimo, o inimigo não pode tocar. Você está guardado debaixo da potente mão de Deus. A não ser que você está no lugar. Aí outra vez. Cuidado. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. É assim que cantava antigamente. Cante um hino de louvor a Deus. Os aborrecedores de Deus, aqueles que tudo quer fazer, tudo o contrário do que Deus manda, do que Deus ordena. Caluniadores, aqueles que não conseguem ficar sem levantar uma picuinha, uma calúnia. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado se você tem levantado calúnia, se você tem levantado, leva a conversa para lá,
estão levando para lá, o que estão trazendo para cá. Deixa eu te dizer uma coisa: você está abrindo a porta da tua casa para que a maldição esteja sobre a sua casa. Tem pessoas que entram dentro da nossa casa e vai carregado. Quando a pessoa sai da nossa casa, o ambiente está pesado. Você precisa fazer uma oração, porque senão você não consegue se livrar daquilo. Cuidado! Não abra as portas da tua casa para aqueles que estão indo levar maledicência. Aqueles presunçosos, inventores de males, e aqui nesses inventores de males, eu me lembro que o maior pecado para o povo judeu é o pecado de Lashon Hará, que é a maledicência. O maior pecado para eles, cometeu Lashon Hará para eles é um pecado terrível. Maledicência. Eu me lembro de uma história que conta que um rabino, ele passava num sacolão e todo dia ele pegava uma maçã e ia para o culto. E aí trabalhava um jovem chamado Moshe, que para nós seria Moisés, e ele trabalhava naquele sacolão e ele começou a observar. Mas o rabino passa aqui e pega a maçã e para. Que negócio é esse? Aí ele chegou em casa e contou para a esposa dele. Falou: filha, você sabe o rabino fulano de tal? Sei. Ele passa todo dia lá no sacolão, pega uma maçã, vai embora, sem pagar. Ela não, ele é sem pagar. Todo dia. Ah, é? Aí a esposa, no outro dia, ela foi num tal de salão. Aí lá no salão, ela resolveu contar para as suas amigas o que o rabino fazia. Ó, meu marido falou que o rabino fulano de tal passa lá no sacolão que ele trabalha e rouba uma maçã todo dia. Aí eu não sei o que é, eu sei que fica a cidade dele, sabe? Quando foi o próximo culto, o rabino chega, não tinha ninguém, só os crianças também. E aí ele chega e fala assim: cadê o povo? Não vieram? Aí o Ferso dele falou: eu não vou mentir para o senhor, não. Eles não vieram, disseram que não vim mais, não. Falou: por quê? Ele falou: porque eles disseram que não querem ir pela manhã. Ele falou: mas como assim? Não, é porque o Moshe está dizendo para todo mundo que o senhor todo dia passa lá na venda e compra uma maçã. Ele então tá bom, chama o Moshe para mim. Ele foi lá, buscou o Moshe veio. Ele falou: Moshe, quanto tempo você trabalha lá naquele sacolão? Ele falou: uns 3 meses. Ele falou: você trabalha um dia inteiro, tem que pegar. Ele falou: não, eu trabalho só na parte da tarde. Aí, tá certo. Você sabia que todo dia eu passo na parte da manhã, paro a maçã e pego só a tarde, porque a tarde o movimento está muito cheio, então não dá para me esperar, então eu paro no interior, eu tenho esse combinado com o meu patrão. Cometi uma chamada. E agora, rabino, o que eu faço? Ele disse: não. E aí, ele pediu perdão. Ele falou: está tudo certo. Eu falei: está tudo certo. Agora eu só queria que você fizesse uma coisa. Você tem um carceiro de pena lá na sua casa? Eu falei: tem. Fui tocar esse carceiro, sobe no monte mais alto que você encontrar e joga essas penas fora.
que ouviram falar mal de você, mesmo que você diga que não é verdade, mas ainda vai ter pessoas que vão continuar achando que aquilo é verdade. Então, cuidado com a chamada. E o versículo de número 31 e 32, insensatos, infiéis, desconfiados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, ora, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus, e declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. E vou finalizar exatamente com o versículo de número 32. Talvez você possa dizer assim, mas eu não cometo nada disso. Glórias a Jesus, louvado seja Deus por isso. Mas cuidado, porque talvez você não faz isso, mas você se alegra com aqueles que fazem. Você já viu aqueles que dizem assim, hoje eu não posso perder o culto? E o regente disse que vai te dar satisfação com a solícita. Pessoas que gostam de intrigas, de contenda. Ei, talvez não é você que está fazendo a contenda, mas se você se alegra com isso, você está incluído nesse mundo. Pessoas que não adulteram, que não fornicam, mas se deleitam pelas internet, tendo essas promiscuidades, estão íntimas de dentro desse texto, está se alegrando com as coisas que eles praticam. Cuidado. Deus tem algo sublime e glorioso para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos permanecer firmes, buscando a santidade na presença do Senhor, e assim almejamos o céu